É isso aí, pessoal. Vamos entrando aí. Tá saindo áudio aí pra vocês? Pra mim aqui não tá sem retorno. Vamos esperar o irmão Ranieri entrar. Opa! Boa noite. Boa noite, meu irmão. Graças a paz. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Maravilha. Satisfação. Igualmente. Me ouve Pessoal, bem? tá ótimo, meu áudio, tá bom. O meu tá ouvindo também? Legal aí? Tranquilo. Tô bem. Mara- Tô fazendo um teste aqui com esse fone, aí achei meio estranho, mas se acontecer qualquer coisa, eu já tenho um desfio aqui. Bacana, bacana. O pessoal tá entrando ainda aí. Eu vou fazer algumas apresentações aqui brevemente. O pessoal aí já está, né, mais inteirado no que está acontecendo. A gente está fazendo uma série de lives aí sobre escatologia, né? Já falamos sobre amilenismo, até de personagens revisados a gente já tratou aqui também. E convidei o irmão Ranieri para estar apresentando para nós o pós-milenismo, né? O professor Amadeu também Joia. esteve aqui falando sobre preterismo parcial, também foi muito bom, foi edificante. E o pessoal aí que continua entrando, meu nome é Michael Ferreira, né? Eu sou seminarista, eu sirvo na Igreja Cristã Presbiteriana, administro essa página, eu fundei essa página já tem uns 2 anos aí, e a intenção é trazer conteúdo bíblico teológico aí saudável para edificar a Igreja de Cristo, né? E o irmão Ranieri aceitou, né, esse convite para estar apresentando para nós aí o pós-milenismo, né? E dito isso, eu peço que o irmão Ranieri se apresente aí, para a gente dar início à live em si mesmo. Boa noite a todos, graça e paz. Muito obrigado aí pelo convite. A gente está praticamente se conhecendo agora, e aí eu te chamei Michael, mas acho que você mesmo se apresentou como Michael, né? É. Michael? Michael. Então desculpa aí, Michael. E boa noite a todos aí que estão chegando. Alguns aí eu já conheço pela internet. Um abraço a todos. E assim, falar sobre o pós-milenismo, eu acredito que a gente precisa rever alguns princípios importantes para essa noite, de forma resumida. Eu acredito que o próprio Amadeu Leandro já deve ter feito alguma introdução sobre o assunto, porque o pós-milenismo usa como ferramenta principal de hermenêutica, né? E aí vocês estudaram um pouco sobre o preterismo parcial, isso é bom, né? E assim, o que fica de lição inicial, que a gente precisa parar para pensar um pouco, é sobre a importância da gente comparar os sistemas, estudar os sistemas e não se precipitar, fazer um estudo vagaroso, um estudo a longo prazo, fazer comparações. A gente já vem estudando escatologia, eu já fui milenista, meu nome é Ranieri Menezes, estou aqui em Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, já morei bastante tempo em São Paulo também, fui batizado na Igreja Presbiteriana do Brasil em São Paulo, né? Pastor Marcos Martins, um abraço aí para ele. E assim, a gente quando faz essa visão panorâmica, a gente estuda escatologia, eu praticamente estudo escatologia desde os anos 90. Em 1997, mais ou menos, a gente começou a estudar e ficou encantado com o amilenismo, né? Quem não fica encantado, né, com aquela interpretação que você capta elementos circunstanciais,
futuristas e, ao mesmo tempo, você tem um embasamento histórico, um embasamento bom, como muitos amilenistas são, né? Que os amilenistas, hoje eu não me considero mais, né? Desde 2005, 2004, eu tomei a decisão de migrar, que eu acho que é uma migração muito natural, porque tanto o amilenismo quanto o pós-milenismo caminham juntos até certo ponto, né? Caminham juntos até certo ponto. Então, nesse caminhar junto, principalmente no meio reformado, é louvável, é interessante, é importante que se conheça pelo menos essas duas vertentes. A vertente dispensacionalista, pré-milenista, de diversas linhagens, no meio reformado não cai bem. Geralmente o meio reformado, presbiteriano, batista, congregacional, reformado holandês, seja o que for, vão caminhar nessa direção, o amilenismo ou o pós-milenismo. Aqui eu vou abrir um breve parênteses. No ano de 2002, o Brian Shatley, não sei se quantos já ouviram falar nele, ele veio para o Brasil e ele fez várias pregações no Projeto dos Puritanos em 2002 em Recife. E o Brian Shatley, ele é pós-milenista já desde os anos 70, 80, é um veterano nessa área. Ele até tem um livro publicado aqui, A Ilusão Pré-Milenista, muito fácil de encontrar, gratuito, está por aí, provavelmente no site Monegismo ou no site revistacristã.org. E o Brian Shatley, em 2002, ele soltou assim, comentários soltos, pós-milenistas, e que a maioria do pessoal que estava na audiência do Projeto dos Puritanos em 2002, a maioria, ou 100%, era milenista. E aí, quando ouviu alguns conceitos diferentes sobre o pós-milenismo, deu aquele estranhamento e ficou aquela curiosidade. Aí depois a gente foi cavar e descobriu que ele realmente é pós-milenista confessional, ele publica sobre o assunto. E assim, desde o ano 2000, 2002, a gente pode dizer que praticamente no Brasil, ninguém ouvia falar em pós-milenismo. Só alguns que fazem um seminário e, ao estudar algum teólogo de Princeton, ou estudar Jonathan Edwards, ou John Owen, ou a Confissão de Savoy, olhe lá, se você conseguisse detectar que aquilo ali já era pós-milenismo, porque o termo pós-milenismo é um termo considerado novo, principalmente para a gente. A gente ouve assim de forma mais como uma novidade. E não é uma novidade. Quando a gente descobriu que não é uma novidade, que é mais antigo do que o amilenismo, aí a gente começa a entrar numa discussão. Por quê? A gente diz, não, o amilenismo, na terminologia, ela pode ser mais nova, mas no conceito, ele é tão antigo quanto pós. É o que se diz mais ou menos. Então, assim, essa disputa, quem é mais antigo, isso vai trazer pelo menos um benefício. Ambas as escolas são antigas. Então, já temos de antemão a segurança de ser um caminho percorrido, de ser uma vereda bem traçada. E a gente, quando começa a estudar o pós-milenismo, aqui eu quero dar uma ênfase ao pós, né, e não ao A, mas aí pode surgir pergunta também, não sei como é o formato da live, pode surgir pergunta também que a gente vai tentar responder. Mas quando a gente olha para o perfil estendido, a longo prazo, o pós-milenismo, quanto mais a gente cava, a gente vai descobrindo que existe um fio, né, uma cadeia de elos que vai levar você até a igreja primitiva ou a patrística, de algum pai da igreja ali que não tinha o conceito desenvolvido, mas tinha a ideia incipiente. Você consegue detectar uma ideia incipiente na patrística, tanto do amilenismo, fazendo justiça, tanto do amilenismo quanto do pós-milenismo. Agora, onde é que os dois se convergem? Onde é que os dois convergem e onde é que os dois conseguem encontrar pontos em comum? Né? Um ponto em comum, que isso é muito forte entre os dois, entre essas duas escolas, é o conceito do milênio não literal.
do milênio simbólico, né? Não um período fechado, não um período literal de 1000 anos. Nisso, tanto o amilenismo quanto o pós-milenismo concordam que o milênio é algo aberto, não é algo literal. Isso aí já nos separa, já nos distancia de escolas literais. Olhando mais para essa linha do tempo de milênio, existe uma tendência de querer começar o debate falando em milênio. E essa tendência de querer falar em milênio, aqui eu faço um alerta pelos estudos que eu já fiz, que não é um bom começo começar pelo milênio, apesar da escola se chamar milênio, da escola se chamar pós-milênio, ou pós-milenismo. E a milenismo também, que já tem um nome milênio embutido. Só que quando a gente começa a ver os mais antigos, por exemplo, Warfield ou Lauren Butner, eu até separei um texto do Lauren Butner aqui, que é interessante, me permita aqui, Michael, que ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que isso ele falou em 1957. Agora é interessante, aqui voltando só para o ano 2002, quando o Brian Shackler veio, os amilenistas que não falavam, os que conheciam o POI não divulgavam, e muitos não conheciam. A partir do momento que o pós-milenismo começou a ficar conhecido, o que aconteceu? Lá na frente, 10 anos depois, e principalmente por causa de trabalhos em sites, internet, como revista.org, o .net, e, por exemplo, outros blogs, ou blogs preteristas ou blogs pós-milenistas, o conceito pós-milenismo, do pós-milenismo, foi ganhando vulto e entrou no cenário dos debates, principalmente os debates nacionais. Hoje, eu acredito, você está fazendo seminário, não é isso? Hoje eu acredito que nos seminários já se discuta essas escolas, a partir dos professores. Eu sei que há professores já dentro da IPB que já se posicionam confessionalmente como pós-milenistas. São poucos ainda, são poucos. Mas já entrou no debate. Antes, estava até fora do debate. Antes se discutia amilenismo e dispensacionalismo. Não se discutia amilenismo e pós-milenismo. Então isso eu já considero um grande avanço, importante para que a gente possa avançar nisso. Aí, veja bem, em 1957, o Lauren Butner, ele diz o seguinte, chamamos a atenção à ênfase, que existe uma ênfase desproporcional no sistema pré-milenista. Ele está fazendo uma crítica ao sistema pré-milenista. Esse sistema também, essa crítica também recai sobre o pós e sobre o A. Veja o que ele vai dizer. Existe uma ênfase desproporcional quanto ao sistema pré-milenista. Por quê? Coloca no livro do Apocalipse uma ênfase de tal forma que você vai ter que... Isso aqui eu estou parafraseando porque tem muito texto aqui na minha frente. É mais ou menos o seguinte que ele está dizendo. Você vai interpretar 4 capítulos, ele vai dizer isso. Depois eu posso disponibilizar esse texto aqui. Você vai interpretar do capítulo 4 ao 19 de um jeito, isso falando em Apocalipse. Você vai interpretar os capítulos 4 a 19, né, no total 16 capítulos, para descrever a tribulação, porque é todo um ciclo de tribulação em Apocalipse, a partir dos textos sobre as igrejas da Ásia, até quase o capítulo 20, vai ser aqueles ciclos tribulacionistas, ou de tribulação. E você vai ter, em termos de porcentagem, você vai ter uma maior porcentagem sobre tribulação e uma menor porcentagem, a partir do capítulo 20, sobre o reino. Então, ele está dizendo que, biblicamente, olhando para o Apocalipse, você tem um pedaço grande, uma porcentagem grande, falando em tribulação, e você tem uma porcentagem pequena falando em reino. E o pré-tribulacionismo, o pré-milenismo,
ele dá uma ênfase ao que o Apocalipse não dá. A ênfase do Apocalipse maior é sobre a tribulação e não sobre o reino. E isso, quando a gente vai afunilando, a gente percebe o seguinte. Por isso que eu falei, começar pelo milênio não é uma boa forma de começar a estudar escatologia. A gente já está citando algum problema aqui. Esse problema levantado pelo Lawrence Buckner, ele fala o seguinte, que a observação que ele faz é que existe uma porcentagem maior falando em tribulação e uma porcentagem menor falando de reino. E o pré-milenismo, essa crítica não cai só ao pré-milenismo. O milenismo também vai cair quase nesse mesmo erro de enfatizar o capítulo 20, enfatizar aqueles versículos, são poucos versículos. Quando a gente fala assim, o que é que tem de milênio em Apocalipse? 5 versículos. Deixa eu ver aqui se são 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versículos. Se você abre em Apocalipse capítulo 20, aí está lá, verso 2, amarrou por 1000 anos. 1000 anos, referência a 1000 anos. Verso 3, os 1000 anos, até que os 1000 anos acabem. Verso 3. Aí verso 4, durante 1000 anos, referência a 1000 anos do reino de Cristo. Verso 4. Verso 5, até que os 1000 anos se acabem. Verso 5. Verso 6, reinarão com ele 1000 anos. E verso 7, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto, e aí, etc. Então, assim, a crítica que se faz é o seguinte, se você tem uma porcentagem menor para falar sobre um assunto, e você dá uma ênfase desproporcional, possivelmente você vai criar um edifício escatológico problemático, porque você está enfatizando aquilo que o próprio livro não enfatiza. E quando a gente olha para o capítulo 20, especialmente, e a gente vê que no capítulo 20 há 5, 6 versículos, ou 7 versículos, como queira, há 7 versículos que vão falar sobre milênio. Nesses 7 versículos sobre milênio, se a gente der uma super ênfase, uma ênfase desproporcional a esse conteúdo, que é mínimo dentro de um capítulo que é mínimo dentro de uma grande coleção de capítulos, a gente vai estar dando uma ênfase desproporcional e criando um sistema a partir de uma porcentagem pequena, né, que a gente precisava buscar, primeiro, o que se tem de mais informação, para depois ir para menor informação. E o que mais acontece nos sistemas escatológicos é que existe essa super ênfase no capítulo 20 de Apocalipse, que é a ênfase no milênio. Então, o milênio, nós temos poucos versículos de um capítulo, não é nem um capítulo inteiro, né, de um livro inteiro. E não só temos um livro inteiro, temos todos os outros livros da Bíblia. Então, nós temos de Gênesis e Apocalipse uma super ênfase em poucos versículos de um capítulo. E isso é uma observação muito válida para quem for estudar e desenvolver mais o assunto de escatologia. Essa é uma observação. Essa observação do Buckner leva a gente a entender que existe uma ordem que deveria ser respeitada, essa ordem, uma ordem inversa. Não começar por esses capítulos, e sim começar por onde? Pelos grandes capítulos, pelos grandes livros. Começar de Gênesis. Então, quando você vai, por exemplo, estudar teologia do domínio, por onde você vai começar? Você vai começar por Gênesis. Então, quando a gente pensa assim, a importância, né, de entender esse corpo doutrinário, um sistema escatológico como uma doutrina, como um sistema complexo, a gente, quando pretende estudar uma escatologia num sistema completo, a gente deve buscar o máximo de conteúdo, de informação teológica, informação bíblica, informação histórica, para depois ir para os menores pontos.
Mas o que mais acontece na escatologia, infelizmente, essa discussão não terá fim, é dar essa superênfase ao milênio. Mas assim, se essa ênfase não deve ser dada ao milênio, por onde devemos começar, né? Tipo, a gente poderia fazer uma pergunta, por onde começar? Por onde começar e por onde não começar? Por onde não começar é exatamente pelo milênio. Não se deve começar pelo milênio. Isso levando em consideração também que escatologia é um dos assuntos mais recentes, mais novos nos debates de teologia. Se debate muito em teologia ou outros assuntos, mas escatologia sempre ficou em segundo plano. Então, se eu sei que se debate pouco, e se eu começar por um texto menor, por um conteúdo menor, e criar um edifício em cima de uma estrutura menor, eu vou estar dando essa superênfase ao que não deve ser dado, porque a própria estrutura de Apocalipse não dá. Então, isso é tipo... Alguém já fez uma analogia, né? De você ter um corpo de um animal, seja um boi, ou seja um cão, e você tem cabeça, membros, o tronco, e o final você tem a cauda. Quando você dá uma superênfase ali em Apocalipse, alguns versículos do capítulo 20, você está dando uma superênfase a um pedaço do rabo. Desculpa a analogia, mas existe até aquela brincadeira, né, de dizer que muitas vezes o rabo abana o cachorro ao invés do cachorro abanar o rabo. Então, é mais ou menos essa distorção. Quando você tem uma porcentagem mínima de um corpo e você dá uma superênfase àquilo, você acaba caindo nesse erro, nessa analogia de uma cauda de um animal que balança o corpo. Nós devemos procurar o contrário, que o corpo balance a cauda. Que o corpo balance a cauda. Nesse sentido, quando a gente começa a trabalhar com ferramentas, né, quando a gente começa a trabalhar com a hermenêutica, nós vamos trabalhar mais por dedução, desde Gênesis, passando pelas promessas a Abraão, passando por toda a estrutura da doutrina, né, aquelas promessas da vinda do Messias, passando por todas essas promessas, e aí nós temos livros excelentes para explicar todo esse panorama de Gênesis e Apocalipse. E aí, quando a gente chega em Apocalipse, a gente chega com uma solidez de construção de sistema. É nisso que eu enxergo a diferença do pós-milenismo. Por quê? Se o amilenista respeita as ferramentas do preterismo e ele enxerga o já e o ainda não, ele enxerga o já em Mateus 24, ele enxerga o já em Lucas 21, ele enxerga o já em Marcos 13, ele enxerga o já, né, em outros textos de Paulo, por exemplo, em Tessalonicenses, ou textos de Pedro. Quando chega em Apocalipse, alguns amilenistas vão até dizer, como eu já ouvi em alguns debates, isso o amilenista dizendo, nós andamos junto de mãos dadas com os pós-milenistas até o capítulo 19 ou capítulo 20 de Apocalipse. E depois existe a virada de chave para o futuro, que o pós-milenista também faz em parte. E aí nós temos que distinguir alguns pós-milenistas que fazem essa virada de chave, a partir do capítulo 20, como alguns amilenistas fazem também. Só que o amilenismo, ele pega grande parte de Apocalipse e também joga para o futuro. E isso é algo a ser questionado, isso é algo a ser pesquisado. Por quê? Se eu encontro em Apocalipse uma hermenêutica espelhada de Mateus 24, não vai fazer muito sentido eu buscar um duplo cumprimento. Mas o duplo cumprimento também faz parte de um sistema escatológico que o amilenismo produz assim. O amilenismo produz dessa forma. Né? Ele consegue enxergar o preterismo em Mateus 24, mas ele vai aplicar o duplo cumprimento. Essas palavras, para alguns, podem parecer um pouco estranhas, podem parecer novidades,
para outros nem tanto, que já estão estudando. Mas a diferença é que, quando o pós-milenismo olha para muitas passagens e vê que aquilo ali já aconteceu e que não vai acontecer mais, a gente começa a reduzir o escopo, a gente começa a reduzir o alvo futuro. O que a gente tem de alvo futuro dentro do pós-milenismo? O grande princípio do pós-milenismo, aplicado na prática, é a grande comissão, em Mateus 28. A grande comissão em Mateus 28, ela se desenvolve como uma passagem de reforço para o que está lá em Gênesis 3,15. Então, assim, entrando na base doutrinária, quando a gente, por exemplo, olha para Gênesis 3,15, aqui nós estamos fazendo a entrada do assunto pós-milenismo, não pelo milênio, mas sim pelo proto-evangelho em Gênesis 3,15. A gente tem Gênesis 3,15 escrito o quê? Isso é clássico. Né? Isso é clássico. Para o evangelismo, para as missões, isso é clássico. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Essa inimizade que foi colocado entre dois povos, vamos chamar assim de forma genérica, dois povos, né? Nós temos de um lado o povo de Deus, e nós vamos ter de outro lado o povo inimigo de Deus. Então, nesse sentido, quando a gente tem aqui o DNA de algo futuro que aconteceu em Gênesis, e depois isso se consumou na crucificação, nós sabemos e entendemos de forma muito pacífica, de forma geral, dentro do cristianismo, que esse ferimento da cabeça, isso é uma promessa que o Messias destruiria as obras do diabo. O Messias feriria a cabeça daquele inimigo maior de Deus. E, em contrapartida, Cristo iria passar pelo sofrimento da cruz como ferido em seu calcanhar. Porque o ferimento de Cristo não foi mortal. O ferimento de Cristo teve a ressurreição e depois a entronização. E o ferimento de Satanás é um ferimento mortal, é um ferimento de derrota. Então, no DNA de Gênesis 3,15, nós já temos uma promessa da vitória esmagadora do Messias e da derrota humilhante de Satanás. E essa derrota humilhante de Satanás, ela vai ser estendida ao longo da história e ela vai se consumar na crucificação. Aí nós temos textos belíssimos mostrando a vitória de Cristo na cruz. E aí, perceba o seguinte, Michael e ouvintes. Quando a gente começa a falar em escatologia, ao invés de a gente começar pelos versículos de Apocalipse do milênio e construir o sistema, a gente está tentando construir um sistema a partir de promessas, a partir de princípios concretos, a partir das realidades reveladas de Deus, que Cristo é vencedor. Que Cristo venceu o inimigo, e esse vencer o inimigo, ele despojou toda a autoridade do inimigo na cruz, e a partir do momento que ele vence na cruz, ele ressuscita, recebendo sua coroa de glória e sendo exaltado à destra do Pai, governando todas as nações, e de forma vitoriosa, ele envia seus discípulos, ele dá ordem aos seus discípulos para que evangelize o mundo. E promete a mesma vitória. A vitória de multiplicar, a vitória de vencer, a vitória de propagar o Evangelho, a vitória de avançar sobre as nações, a vitória de fazer discípulos de todas as nações. Então, quando a gente começa a juntar Gênesis 3,15, olha, eu poderia juntar outros textos do Antigo Testamento somente em Gênesis,
Mas quando a gente vai para essa raiz, Gênesis 3,15, e a gente faz o link com Mateus 28, e Mateus 28 é uma passagem fantástica, que Cristo, o Cristo vencedor, ele vai dizer o seguinte, me permita aqui abrir, se você quiser abrir, Michael, e ler, eu tô falando muito, pode me interromper a hora que você quiser aí, desculpa. Em Mateus 28, no final, ele vai dizer com toda a autoridade do Messias. Irmãos, o Messias do Salmo 2, o Messias vitorioso que esmaga seus inimigos, e que se seus inimigos não se submeterem e beijarem sua mão, como diz o Salmo 2, serão esmagados pelo seu cetro. Esse é o rei vitorioso. Então nós temos, desde Gênesis, passando pelos Salmos, passamos pelos profetas também, tem muitos textos pelos profetas, né? Nós temos aquela promessa do esmagamento dos impérios, naquela visão de Daniel. Mas quando a gente olha para Mateus 28, ele vai dizer o seguinte, no 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus Cristo, com toda a autoridade, após o seu ministério sacrificial, após o seu poder de ressurreição, após sua exaltação ao lado direito do Pai, governando todas as nações, o Senhor das nações, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder ele transmite para quem? Para a igreja. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz, todo o poder foi dado a ele, e portanto, ele diz, agora vocês vão. E ele não só diz vocês vão, como ele dá o Espírito Santo, para que essa obra, para que não deixe dúvidas, para que não paire dúvidas de que esse avanço de ensinar todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, isso é uma obra dele. E é uma obra que não pode fracassar, porque a palavra de honra é dele. Se Deus, se Cristo, dependesse de nós, pecadores, fracos, essa obra já tinha acabado. Mas ele enviou o seu Espírito Santo e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É esse sistema. É um sistema que começa pela promessa de vitória na cruz, pela centralidade da cruz e pela centralidade do reino. Se você, como estudante de escatologia, focar no poder, a centralidade da cruz, na soberania de Cristo, em seu reino, você não pode olhar para o futuro sombrio. O seu horizonte não pode ser de que a igreja ficará cada vez mais fraca e menor. Porque aquele que prometeu, ele é o impulso, ele é o dínamo, ele é o poder. E o Espírito Santo está nisso. O Espírito Santo está nisso. Então, quando a gente reconhece na cristologia, quando a gente reconhece sua vitória, sua soberania, sua autoridade, ele envia, existe todo um arcabouço, todo um arco de bênçãos e promessas, desde Abraão. Existem essas promessas de que o povo de Deus seria incontável como as estrelas do céu, como a areia da praia, como a areia do mar, que o conhecimento de Deus seria como a água que cobre a superfície da terra. Você tem esse impulso, essa autoridade para dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja e que a igreja deve sim avançar e esperar a vitória. Isso não significa que não haverá sofrimento, que não haverá luta, não é isso.
E muitas vezes o pós-milenismo ele é mal julgado, ele é mal interpretado. Então, algumas pessoas vão olhar para o pós-milenismo e dizer, eu não acredito que vai ser um mar de rosa. Ninguém está prometendo mar de rosa. A história da igreja é uma história de avanços, declínios, avanços e declínios, altos e baixos, momentos bons, momentos ruins, mas sempre existe aquela direção de avanço e não aquela direção para baixo. Aqui fazendo uma comparação entre dois sistemas. Se você criar um gráfico pós-milenista, você vai ter um gráfico de subida. Você vai ter um gráfico de linha ascendente, mesmo que seja irregular ou mesmo que seja gradual, mas sempre ascendente. E no amilenismo, sempre vai existir essa linha de altos e baixos, semelhante ao pós-milenismo, só que com projeção futura de declínio. A linha amilenista é uma linha de declínio no futuro. Isso é coerente com o amilenismo. O amilenismo tem que reconhecer isso. É uma linha que declina até que Cristo volte. E o pós-milenismo vai mostrar que é uma linha que tem ascendência até que Cristo volte. Então, quando a gente começa a olhar para esses fundamentos, né, esses fundamentos de olhar para o futuro de forma que você enxergue a vitória da igreja, né? Aqui eu posso citar alguns versículos, quem tiver com caneta, papel e lápis aí, a gente tem que entender o seguinte, partindo desses princípios triplos, nós temos aqui um tripé. Nós podemos, e como calvinistas isso é maravilhoso, porque nós podemos cavar mais fundo na soberania, e quanto mais você cavar na soberania de Deus, mais você vai confiar que a promessa de bênçãos não tem outra conclusão a não ser se realizar. Porque nós cremos nos decretos soberanos de Deus. Nós cremos nos decretos soberanos de Deus. Quando você aplica os decretos soberanos de Deus em Cristo, aí você vai encontrar Cristo soberanamente guiando as nações, controlando, dirigindo, guiando, abençoando, trazendo suas promessas, realizando no tempo, na história, sua soberania. Nós vamos encontrar vários textos da soberania de Cristo, por exemplo, Filipenses capítulo 2, Atos capítulo 2, Efésios capítulo 1, Hebreus capítulo 1, nós vamos encontrar Cristo de forma soberana agindo na história e no mundo. Aí nós temos muitos versículos. Mateus 12, 29, Mateus 28, 18, Mateus 16, 18, Mateus 13, 31, Mateus 13, 33. Nós temos promessas do Antigo Testamento, como eu tinha falado, Daniel 7. Nós temos esse poder de conversão, esse poder de ressurreição, esse poder de novo nascimento demonstrado em Atos. Nós temos esse poder demonstrado pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Nós temos os salmos messiânicos que demonstram o poder do Messias na história e não no futuro, não depois que ele voltar, e sim na história e no futuro. Salmo 110, Salmo 2, Salmo 72, Salmo 22. Então, assim, é uma lista de versículos e que vocês encontram isso facilmente em qualquer manual, em qualquer estudo sobre o sistema escatológico, que a gente pode ganhar mais tempo aqui, ao invés de ficar tão preso a isso. Mas esses versículos eles vão resumir o DNA da soberania de Cristo. Então, por onde devemos começar? Aquela primeira pergunta de quando a gente começou a live. Por onde devemos começar? Devemos começar pelo reino. Devemos começar pela soberania de Cristo. A primeira promessa de vitória do Messias está lá em Gênesis 3,15. E, consequentemente, tendo essa soberania de Cristo aplicada, perceba que a gente não está preso em esquemas de calendário. Perceba que o sistema escatológico sendo esclarecido, ele não está preso em esquemas, em quadros que vão projetar para o futuro especulativo. E sim, para a essência das doutrinas,
das principais doutrinas. Aqui a gente já falou da essência da centralidade da cruz, a gente já falou do poder da ressurreição, do poder do Espírito Santo, da soberania de Cristo. Aí, juntando tudo isso, que a gente tem essas promessas de vencer os inimigos, nós temos promessas maravilhosas, por exemplo, a soberania de Cristo aplicada, aqueles primeiros versículos de Gênesis, vai dizer que os inimigos, isso a começar de Satanás, em Gênesis 3. A maldição que caiu sobre Satanás, que ele comeria pó todos os dias, a maldição que caiu sobre Satanás, que ele comeria pó, no Salmo 72, verso 8 a 11, foi aplicado de forma extensiva a todos os inimigos de Deus. O salmista diz, os inimigos lamberão pó. Os inimigos de Deus lamberão pó. E aí depois nós vamos ver que no desenrolar das promessas, né, das profecias, das promessas reveladas pelos profetas, que o domínio de Cristo é global. O domínio de Cristo é para as nações. Esse domínio de Cristo nós vamos encontrar em Isaías, em Daniel, em outros profetas. Então, nós temos que entender o seguinte, pegando o DNA do senhorio de Cristo, desde Gênesis, que a maldição que caiu sobre a serpente é aplicada também a todos os adversários de Cristo, em João, em 1 João 3,8, ele vai dizer que o Filho de Deus se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Existe toda uma conexão dos evangelistas aos profetas. E nós vamos ter muitos textos que nós temos gravado, acho que mais de 10 horas sobre o pós-milenismo, de forma mais doutrinária. Está aí gravado, pelo menos no canal Ranieri Menezes no YouTube, você encontra vários estudos falando principalmente sobre esses textos, por exemplo, Miqueias, Isaías, que vai mostrar que essa promessa ela se concretiza ao longo do tempo. Aí quando a gente para pensar nas promessas que foram dadas a Abraão, da multiplicação, a gente percebe que existe toda uma interligação que vai mostrar do poder inicial revelado de Cristo sobre os inimigos, sobre seus inimigos, em Gênesis, e aí, ao longo da história, isso vai ser distribuído de forma providencial, de forma a estar debaixo do decreto, quando Deus levanta um homem idólatra, de uma cidade idólatra, um eleito, ele é chamado Abraão, e ele recebe a promessa da multiplicação daqueles que já estavam declarados essa promessa em Gênesis 3,15, que são os filhos, o povo de Deus. E esse povo de Deus, se a gente tiver uma mentalidade muito judaizante, a gente vai entender que só Abraão, israelita, Abraão étnico, que Abraão nem israelita era. Né? Era da Mesopotâmia, de terra idólatra, terra de Ur. Terra idólatra, de deuses, terra de Ur. Mas Deus arrancou ele de lá, assim como na demonstração providencial da história, Deus arrancou idólatras, seu povo rebelde dali do Egito, deu libertação, e sim outra aplicação. Ele fazendo isso com Abraão, suas promessas foram interpretadas, suas promessas foram reveladas de forma para a igreja, através do apóstolo Paulo, principalmente em Gálatas e em outras cartas, que Paulo vai dizer exatamente que nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Ou somos filhos de Abraão pela fé e vamos multiplicar esses filhos, ou vamos cair na mentalidade judaizante e dizer, não, ali só foi para Israel, só foi para os judeus, e coisa e tal.
Então, assim, temos esse tripé, a soberania de Cristo, temos as bênçãos dadas à igreja através da grande comissão, em Mateus 28, e temos o desenrolar na história, que nós podemos chamar de vitória da igreja. Essa vitória da igreja, acho que é o ponto principal que faz com que a gente debata mais com nossos irmãos amilenistas. Eu digo nossos irmãos amilenistas, até considerando você mesmo, né, Michael? Que você deve ser amilenista. Eu sou pós-milenista. Nesse sentido, tá certo. Sou pós-milenista, sou crente. Estou vendo agora. Tá, ótimo. Tamo junto. Então, esse ponto da vitória da igreja, a vitória na história, é o ponto que diferencia, é o ponto que traz discussão. Porque os amilenistas sentados em uma mesa com os pós-milenistas, na grande comissão, todos estão dizendo amém. Na soberania de Cristo, todos estão dizendo amém. Mas quando a gente fala no desenrolar dessa grande comissão na história, e aí eles vão dizer, não, mas espera aí, não é bem assim. Lá na frente vai acontecer um monte de nuvem escura, tribulacionista no horizonte, e aí vai desandar tudo isso aí que você está falando. Mas quando a gente pega, por exemplo, muitos textos que mostram, que demonstram o poder de Cristo, o poder da igreja no desenvolvimento da história. A partir de Mateus 28, como a gente viu, que toda a autoridade foi dada a ele, que a gente deve ir e deve fazer discípulos. Aí também temos a soberania de Cristo sobre enviando a igreja, dando poder à igreja, a partir das promessas de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, que a gente vai ver que o poder de Cristo ali, de transmitir esse poder para que a igreja tenha esse mesmo poder de avançar, a gente começa a questionar, peraí, se a igreja recebeu todo esse poder, se a igreja tem o Espírito Santo, se a igreja recebeu essa ordem, se a igreja tem todas essas promessas e bênçãos, lá na frente eu espero menos resultado, menos sucesso da igreja ou mais? Aí temos, por exemplo, a pregação dos 70 em Lucas 10, verso 17 e 19. Temos as promessas de que pessoas de todas as nações estão louvando ao Senhor, em Apocalipse capítulo 12. Temos Isaías dizendo que todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Irmãos, todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Isaías 52, 10. Isaías 11. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Salmo 2. Pede-me que darei às nações e os gentios por herança. Então, assim, a gente tem esse poder do Evangelho revelado. Nós temos a vitória do reino revelado. A grande comissão é a vitória do reino revelado. Ele está dizendo, você ensinar e eu estarei com vocês. O valente está amarrado. O que vocês entendem como o valente está amarrado? Quem poderia amarrar aquele valente? Quem poderia saquear a casa do valente e entregar para que a igreja pudesse saquear? Quando a gente vai ali para Atos e vê o apóstolo Paulo colocando cidades gregas de cabeça para baixo, causando aquele rebuliço de ter que fugir de tanta confusão que ele estava causando, de desfazer toda aquela idolatria da antiguidade. Que poder é esse? Que poder é esse? Esse poder acabou? Todo poder e autoridade foi dada ao Senhor e ele diz, portanto, ide. Portanto, ide. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Existe a ordem que a gente seja sal e luz. A igreja não vai deixar de ser sal e luz. Ela tem seus momentos de altos e baixos, mas ela não vai deixar de ser sal e luz. Isso é uma visão de reino. Isso é uma perspectiva de reino. O reino, ele tem um crescimento, está revelado lá em Mateus 13,
como uma pequena semente que cresce a tal ponto, semelhante, no mesmo capítulo, ao crescimento de um fermento. Alguém pode dizer, mas o fermento é uma coisa ruim. O fermento tem dupla aplicação. O fermento, em uma parábola, pode ser o farisaísmo, dentro da religião, mas também pode ser algo que simboliza um crescimento invisível. Um crescimento inicialmente invisível. O fermento é um crescimento inicialmente invisível, lento, mas que tem um resultado extraordinário de crescimento. Nós temos a seguinte promessa em Daniel: todos os domínios servirão e obedecerão. Nós temos promessas como em Romanos 16, 20, que Cristo esmaga a serpente sob os nossos pés. Cristo esmaga a serpente sob os pés da igreja. Por isso que muitos pentecostais têm até música para pisar na cara do cão. Mas isso já é a cultura gospel, popular, mas é baseado nisso. É Romanos 16, 20, né? Que a gente acaba brincando em chutar a cara do cão, mas o princípio, né? A teologia do esmagamento, de colocar debaixo dos nossos pés, está lá em Romanos 16. A vitória, em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, a vitória acontece até que todos os inimigos sejam subjugados. Veja, a perspectiva do pós-milenismo é que os inimigos devem também no Salmo 110. O Salmo 110 vai de esmagamento do inimigo. Então, assim, de forma resumida, nós temos esse tripé. As bênçãos e promessas e o avanço. Então, quando a gente começa a entender mais o pós-milenismo e busca as boas ferramentas, por exemplo, ferramenta do preterismo, ferramentas hermenêuticas do preterismo, no preterismo a gente vai entender melhor aquelas passagens mais obscuras e aquelas passagens que são mais usadas pelos futuristas. Irmão Ranieri, E isso não é o caso. Oi. você estava falando algo interessante em relação aos inimigos serem subjugados, né? Que falam lá em 1 Coríntios 15, e citando o Salmo, né? É interessante que quando a gente vai, por exemplo, ver Salmos capítulo 2 ali, que está narrando o sofrimento, né, de Cristo, a morte, a ressurreição, daí agora ele pede ao Pai as nações, né? Porque diz lá no verso 8, pede-me eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, né? E com vara de ferro as regerás e a despedaçarás com um vaso de oleiro. Daí já no verso seguinte, no verso 10, o salmista vai dizer assim, ó, agora, pois, ó rei, sede prudentes. Ou seja, ele está fazendo aquele, chamando a atenção, chamando a responsabilidade dos reis. Olha, agora, Cristo reina, é dele as nações, ele tem elas por herança, e se vocês não se submeterem, a ira do filho vai cair sobre vocês, porque é o que ele diz no verso 12, né? Beijai o filho para que se não irrite, não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Ou seja, e é esse o entendimento que a gente tem que deve acontecer na história, né? Porque as promessas são feitas dentro da história e o cumprimento delas, porque Deus não pode voltar atrás, ele prometeu e vai se cumprir, ele não pode negar ele mesmo, né? A si mesmo, igual está escrito. Então, dentro dessa perspectiva aqui, tá que você estava falando dos inimigos serem subjugados dentro da história, né? Durante o percurso. Sim. E não no fim da história, porque quando Cristo voltar, não vai ser mais o período histórico, na verdade, já é ali a eternidade, né? Cristo volta e parte-se a eternidade. Sim, sim. Interessante, Michael, é o seguinte, no pós-milenismo, ele não é homogêneo. Há perspectivas distintas dentro do próprio pós-milenismo. Assim como vai existir no amilenismo, assim como vai existir no dispensacionalismo. O dispensacionalismo existe, acho que, 5 vertentes lá dentro. Existe aquele que acredita que Cristo vai resgatar a sua igreja no arrebatamento
antes do arrebatamento, outros vão dizer que vai ser no meio do arrebatamento, outros vão dizer que é depois do arrebatamento. É chamado pós-tribulacionista, o medo tribulacionista ou pré-tribulacionista. Então, assim, essa variação de perspectiva, eu queria destacar aqui, dentro do assunto que você levantou, o seguinte: eu enxergo no pós-milenismo basicamente duas perspectivas, uma que vai pegar a linha gradual histórica, desde a encarnação, crucificação, ministério de Cristo, ressurreição, a vinda do Espírito Santo, essa linha tendo esse início até quando Deus queira terminar a história. Então, essa linha é uma linha estendida e a gente pode considerar que essa linha representa e contém de forma limitada para a gente raciocinar o reino e o milênio. Só que existe outra perspectiva dentro do pós-milenismo que acredita que o milênio vai ser um período, uma janela temporal próxima da volta de Cristo ao longo da história. Ao longo da história, lá na frente, um ponto onde começa o milênio. O milênio é uma janela temporal dentro da linha do tempo. Inclusive, e existe a perspectiva de... Oi? Só te interrompendo rapidinho. Inclusive, se eu não me engano, essa era a visão da maioria dos puritanos, que era pós-milenistas, né? Eles achavam que no futuro ia ter essa janela. De projetar o milênio como uma janela temporal futura. Isso. Aí, assim, eu entendo que se você pega, desde Gênesis 3,15, como a gente estava vendo, a promessa do esmagamento, e aí as promessas sendo derramadas na história do Antigo Testamento, nos profetas, as promessas abraâmicas, as promessas a Davi, as promessas dos Salmos, as promessas aos profetas. Aí você entra no Novo Testamento e vem a encarnação de Cristo e ele diz, e agora está estabelecido o reino porque todas as manifestações do reino estão sendo demonstradas. Pregação, expulsão de demônio, poder, autoridade. Ali a gente entende que, de certa forma, é como se fosse um nível de revelação, do reino. Um reino que está desde o Antigo Testamento, mas que a gente enxerga de forma extraordinária, de forma revelada, no Novo Testamento. Mas a gente sabe que Deus vem agindo na história, agiu de formas mais isoladas, de formas mais pontuais, agindo com Israel e agindo com algumas nações, de forma a ser exceção, mas no Novo Testamento transborda. A partir de Cristo transborda. E esse transbordamento, ou você enxerga uma linha só, como a visão calvinista, que não é dispensacionalista, ela não divide, né? Ela entende tudo como graça. Nós encontramos graça no Éden. Nós encontramos graça em Gênesis. A gente tem estudos maravilhosos aí de reformados falando sobre a graça em Gênesis. Então nós temos essa linha que não se interrompe. Agora, essa projeção de um espaço, de uma janela temporal, que é, como você bem falou, principalmente os puritanos, talvez seja uma visão de que eles estavam experimentando realidades transformadoras na sociedade através de suas reformas, através de seus avivamentos, e deslumbravam um período maior no futuro. Mas quando a gente tem esse privilégio de olhar para a história e enxergar eles. Eles não tinham esse privilégio de enxergar a gente. A gente olha para trás e enxerga eles. Então, nós vemos que eles tiveram essa perspectiva, tiveram suas razões para ter essa perspectiva, mas não perderam aquela essência de reconhecer que a igreja seria vitoriosa na história. Eles não perderam essa essência. Agora, você quando vai lá para o final do século XIX, principalmente para a raiz presbiteriana acadêmica chamada Princeton, e ali você tem Warfield, por exemplo. Warfield enxergava
que esse crescimento gradual, essa escatologia da pedra, vamos falar, aquela pedra que destrói todos os impérios, ele tem uma perspectiva de que esse crescimento chegaria a um ponto, baseado principalmente em promessas como que o conhecimento cobriria a terra como a água cobre o mar. Ele tinha um entendimento de uma grande expansão de conversão ao longo da história e, principalmente, uma multiplicação, uma explosão no final, sem abrir essa janela temporal de milênio. E sim, que o milênio começou com Cristo. O milênio começou com Cristo. Então, assim, a gente sabe que escatologia é difícil de discutir, mas que a gente pode tentar simplificar ao invés de complicar. Então, se eu entendo que o reino foi estabelecido e a gente tem nas promessas do reino, nós temos no desenvolvimento do reino de Deus, desde, por exemplo, como você citou, o Salmo 2, o reino autoritativo, um reino que diz, olha, ou vocês submetem ou serão esmagados. O apóstolo Paulo vai interpretar dizendo que até que todos os seus inimigos sejam esmagados, sejam subjugados, até que, esse até que significa que isso é um processo. Isso é um processo de vencer os inimigos e é um processo de reino. É um processo de reino. Isso enxergando desde o Antigo Testamento juntamente com o Novo. Nós vamos ver que o reino de Deus, como está lá no Salmo 2, como está em Isaías capítulo 9, né? E também aquela promessa de que seu principado não teria fim, né? As promessas messiânicas, as profecias messiânicas em Isaías. Quando Isaías, não só Isaías, mas outros profetas anunciavam o nascimento do Messias, o Messias é entendido como aquele que vence os inimigos. Você olha ali para Lucas, capítulo 1, e Lucas já clareia, o capítulo 1 de Lucas já clareia, mostrando quem é o Messias, para que ele veio. Né? Nós vamos entender que quando o seu ministério, o ministério de Cristo foi divulgado, né? Foi público, quando ele começou a aparecer, ali em Marcos capítulo 1, esse seu ministério, quando apareceu, João Batista já tinha feito um trabalho de terraplanagem, né? João Batista já estava fazendo um trabalho de terraplanagem antes de chegar ao Messias. E aí, quando Jesus é batizado e sai pelas praias, ali em Marcos, primeiros capítulos, quando ele encontra os primeiros discípulos, os discípulos reconheceram ele imediatamente e o seguiram, porque João já tinha avisado. Todos eles ali já eram discípulos de João. Então, esse reino inaugurado, esse reino impulsionado, esse reino dinamizado através do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, com todo aquele poder de expansão para a igreja. Né? E isso a gente vai ver que aquelas profecias de Cristo dizem assim, olha, está acontecendo uma mudança radical de religião. Isso aqui, eu vou até pedir permissão para usar essa palavra religião, porque essa palavra religião muitas vezes é mal julgada. Mas religião no melhor sentido possível. Ele dizia, olhando para o templo, ele disse, isso aqui vai acabar. O modo sacrificial não ficará pedra sobre esse local onde sacrificam animais. Existiria uma mudança radical, estava para acontecer uma mudança radical, e ele profetizava. Ele dizia, né, que mediante sua morte e ressurreição, em breve aconteceria que tudo aquilo ali seria destruído e seria inaugurado uma nova era, um novo tempo, uma nova aliança. Então, quando a gente começa a entender, a ler, principalmente aquelas passagens de Mateus 24, ao invés de ficar lançando para o futuro e ficar imaginando o helicóptero russo ou chinês no futuro, a gente tem que enxergar a mudança que ele fez
de perspectiva de se aproximar de Deus. Ele rompeu com aquele sistema sacrificial. Pelo seu poder, ele declarou que aquilo ali seria destruído e que ele entraria nesse lugar. Claro que tudo que acontecia ali no templo, até a questão primitiva do Antigo Testamento sobre sacrifícios nos tabernáculos, apontavam para ele. Tudo era sombra. Nós sabemos disso, teologicamente. Tudo era sombra. Então, quando ele projeta a nova aliança, quando ele declara a nova aliança, ele declara dizendo que ele, o reino dele, é um reino dos céus, é um reino espiritual, não é um reino deste mundo, mas é um reino que tem poder sobre a terra, poder sobre a história, poder sobre o mundo, poder sobre as pessoas, poder sobre as realidades das pessoas, poder sobre a realidade da igreja. Então, esse poder, aos olhos humanos, aos olhos dos romanos, aos olhos dos gregos do primeiro século, eles olhavam para esse poder e não conseguiam entender. Mas pouco tempo depois veio a destruição de Jerusalém e do templo. Posteriormente veio a destruição daqueles que destruíram o templo, o fim do Império Romano, e o que ruiu o Império Romano foi a igreja. Não só a igreja. Tem todo o contexto das invasões bárbaras. Mas, com certeza, aquela espinha dorsal do politeísmo, da idolatria romana, foi quebrada nos primeiros séculos. A igreja se multiplicava, você vai ali para Atos, a igreja se multiplicava de forma extraordinária, acrescentando milhares e milhares a cada dia. E isso tudo porque, no centro desse entendimento, tem o esmagamento da cabeça do inimigo, temos o poder, a centralidade da cruz, temos o poder da ressurreição e o poder da entronização, da exaltação de estar no comando soberano de todas as nações, e antes disso autorizou a igreja a fazer o trabalho e deu o seu Santo Espírito. Então, fazendo esse resumo, a gente enxerga isso tudo como um desenvolvimento do reino. Então, a ênfase da escatologia deve ser dada à cruz. A ênfase da escatologia deve ser dada ao poder da ressurreição. Deve ser dada à soberania, deve ser dada ao reino. E não vamos super enfatizar o milênio e vamos fazer 1000 especulações futuristas. Não é isso. Isso é a cauda. Isso é a ponta da cauda. Isso é a ponta da cauda que muitas vezes uma vespa envenenada de alguma doutrina vai lá, pica a cauda e aí começa a nascer uma Terezinha. Nós temos que enxergar o corpo doutrinário, o sistema doutrinário. O sistema doutrinário, aqui, só para finalizar, eu acho que a gente já estudou todo o tempo. Para finalizar, só para deixar alguns mais curiosos e alguns mais tranquilos. Os fundamentos do pós-milenismo não nega sola escritura. O sola escritura, a inspiração, a autoridade, a inerrância, infalibilidade, isso tudo é preservado no pós-milenismo. Nós estamos fazendo aqui uma busca bíblica. Nós estamos fazendo um rastreamento bíblico. Outra coisa, como calvinistas e como estudantes, como discípulos bíblicos, nós não cremos na bondade humana natural. Nós cremos na depravação total. Nós sabemos quem é o homem. Nós temos esse entendimento da antropologia. E esse entendimento da antropologia vai fazer o seguinte, alguns questionam, dizendo o seguinte: mas vocês creem que o mundo vai ser transformado e as pessoas vão receber isso tranquilamente e as pessoas vão fazer com que a igreja se multiplique de forma pacífica, de forma tranquila? Não. Quando a gente para analisar o raio-x do pecador, que está lá em Marcos capítulo 7,
quando a gente sabe quem é o indivíduo, quem é o pecador chamado Ranieri, quem é o pecador chamado Michael, quem é o pecador chamado João ou Mateus, e a gente sabe o poder transformador de Deus em nossas vidas, você quando considera você quando considera a transformação de você tem que considerar a transformação de dois. E se eu considerar a transformação de dois, eu vou considerar a transformação de 1000. E se eu considerar a transformação de 1000, eu tenho que considerar a transformação de milhares. Isso pelo poder do Espírito Santo. O poder de transformação do Espírito Santo, não nosso, não é nossa capacidade. Então veja, o pós-milenismo, ele não nega esse aspecto da natureza humana. Ele não espera uma transformação social através da bondade humana, e sim através do poder de Deus. Outra coisa, nós não negamos a segunda vinda de Cristo. Isso é um dogma milenar. Né? Então, assim, a segunda vinda de Cristo, nós temos que reafirmar, cada vez que reafirmamos a segunda volta de Cristo, a pergunta é, como o mundo estará próximo da segunda vinda? Essa é a pergunta válida. O amilenista vai dizer que estará pior. O pós-milenismo vai dizer, eu espero que a igreja seja multiplicada assim como ela está sendo multiplicada. Mas alguns vão dizer, mas tal lugar a igreja recuou e o islamismo cresceu. Em tal lugar o secularismo avançou, o ateísmo avançou. Ok. Ao invés de você focar em janelas curtas, foque numa janela maior. Vá ao longo da história. Nós gravamos mais de 8 horas num curso, que agora está gratuito, falando sobre as missões do século XIX. São mais de 8 horas, são vários vídeos sobre as missões do século XIX. Então, quando a gente enxerga as missões do século XIX e enxerga o poder missionário do Espírito Santo nos séculos anteriores, a gente projeta para o futuro, sabe o quê? Mais e não menos. A gente projeta um avanço não sem Deus, não sem Espírito Santo. Nós esperamos, nós confiamos que esse avanço será com o Espírito Santo, com o poder do Rei, o poder do Espírito Santo. Toda a autoridade foi dada a ele, ele diz, ide. Então, assim, muitos acham que a igreja ela vai ser um mar de rosa, que a igreja não é militante, que a igreja é triunfante, isso é triunfalismo, isso é ufanismo. Não. A igreja, ela é militante. A base é o pecado. A base é o pecado. A igreja ela é militante. Nós temos perseguições, nós temos muitas perseguições. Só que, assim, os críticos, eles criticam o pós-milenismo como sendo algo de um otimismo ilusório. Um otimismo ilusório. Mas o otimismo ilusório seria se a gente dissesse que não tem luta. Se a gente dissesse que não tem pecado. Você que está em formação, Michael, você vai ver de perto as lutas e angústias das ovelhas. E você, como pastor, você vai chorar com essas ovelhas, mas você vai avançar com essas ovelhas. Aquilo que te alimenta de esperança que você vai vencer e que eles vão vencer, mesmo apesar de derrotas que você vai enxergar, mas você tem a esperança. Você nunca vai deixar de ter esperança. Né? Aquela esperança que o Espírito Santo, ele é perseverante. A perseverança dos santos. A perseverança é dele. O Espírito Santo vai nos incomodar. O Espírito Santo, ele é o líder das missões. É o Espírito Santo que está à frente. Então, por exemplo, quando existe uma crítica contra o pós-milenismo, dizendo que o mundo é como um navio afundando, e o navio afundando, a gente não deve dar polimento no casco. E outra analogia é que a gente é como se fosse um Titanic afundando, e enquanto o Titanic está afundando, alguns estão tocando violino.
como se nada tivesse acontecendo. Isso é uma perspectiva e um julgamento totalmente errado sobre o pós-milenismo. O pós-milenismo não vai dizer que existe um navio afundando. Existe um navio em mar bravio. Existe um navio em mar agitado. Mas temos o norte. Nós temos o motor. Nós temos a força. Estamos indo. Por isso que o crescimento das parábolas é um crescimento gradual. É um crescimento gradual. Quando a gente fala assim, o campo é de trigo e tem o joio. Não esqueça que o campo não é de joio. O campo é de trigo. O joio está ali para perturbar, para agitar. A igreja tem perseguições internas. A igreja tem ataques heréticos internos. A igreja tem perseguições físicas externas. Mas o campo é de trigo. É o campo que avança. Então, assim, a palavra final que eu deixo, e aqui depois eu vou fazer algumas indicações de alguns livros, e aqui, só para concluir, tem esse livro aqui, acho que vai mostrar o contrário. Esse livro aqui, ele foi produzido por um pessoal lá do Sul, da Academia Apostólica. É um ministério que, assim, alguns podem fazer suas críticas por serem mais neopentecostais ou coisa do tipo, mas, assim, independente do ministério, não é o caso. Eu louvo a Deus por eles estarem publicando esses assuntos. Eles estão publicando, eles já vão para o terceiro livro, já publicaram 2 livros, e que eles chamam de escatologia apostólica, ou escatologia, eu esqueci o outro nome que eles dão também. Mas assim, eles estão levando isso aqui para o povo mais simples, para a sua audiência, e fazendo questionamentos que no Brasil não estavam sendo feitos. Questionamentos tipo, haverá sinais na volta de Jesus? Sobre guerras e fomes e tal, que a Bíblia fala, são sinais do final do tempo? Então, assim, são perguntas interessantes que muitos gostariam de fazer, até de ouvir aqui na live, mas não dá tempo. Sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, sobre anticristo, sobre apocalipse, sobre a besta, sobre o milênio. Então, vejam, são livros disponíveis por aí, circulando. A gente tem que louvar a Deus. Outra coisa, quem participou desse trabalho foi o César Francisco, que é o autor do site revistacristã.org, e que é um grande colaborador dessa perspectiva pós-milenista, perspectiva preterista no Brasil. E também não posso deixar de citar o monegismo antigo, monegismo.net. Você vai encontrar centenas de artigos sobre pós-milenismo. E tem esse outro livro aqui, ele é mais sistemático e mais doutrinário. Eles chamaram de escatologia apostólica, e eles tratam muito mais do que aquele lá. E eles vão tratar, por exemplo, sobre uma crítica ao dispensacionalismo, e eles vão falar muito sobre o período do primeiro século, do ano 70, da destruição de Jerusalém. Vai fazer várias explanações sobre as profecias de Daniel e sobre profecias que os futuristas projetam para o anticristo, e sobre arrebatamento e sobre o milênio. Agora, de forma assim, para a gente fechar o assunto de hoje, eu queria dizer o seguinte. Alguns dizem assim, de forma baseada no senso comum, de forma genérica, de forma preconceituosa, muitos dizem assim, o mundo, isso é muito comum, não sei quantos ouviram, o mundo hoje melhorou muito em termos de tecnologia, mas em termos de moral está pior do que no passado. Isso é um senso comum. Então, assim, por que a gente diz isso? Existe um estudioso, eu acredito que ele é de Harvard, ele é vivo, chamado Steve Pink, ele é PhD em Harvard. E esse Steven Pink, você até encontra vídeos dele no YouTube. Ele está vivo, ainda é considerado um cara bem atuante. Ele não é cristão.
E ele fez um dos melhores estudos sobre o declínio de guerras, o declínio de violência no mundo. Isso ele vai mostrar com gráficos. Ele vai mostrar com gráficos. Ele vai mostrar, por exemplo, muita gente vai dizer, o mundo está pior. Mas peraí, de onde você tirou isso? Isso é um senso comum. Porque se fizer uma análise, como eles fazem mesmo, um estudo acadêmico das melhores universidades do mundo, eles vão dizer que, comprovadamente, a pobreza mundial caiu, os homicídios e crimes caíram. Olha o gráfico. Os homicídios e crimes caíram, a pobreza declinou, saúde e expectativa de vida aumentou, avanço do evangelho no mundo aumentou, mortalidade infantil declinou, e aqui tem vários mapas. Então, assim, esse estudo, vocês procuram lá, Steven Pinker, ele é ateu, mas ele faz um estudo aprofundado de um panorama radiográfico do mundo, da história. Ele aumenta a janela. Então, quando ele aumenta a janela, ele confirma essa perspectiva de que, em termos de leis, em termos de justiça... Olha, só para citar um exemplo. Poucos séculos atrás, não precisa ir muito longe, em alguns locais do mundo, você, para fazer justiça, você podia esquartejar uma pessoa numa praça. Pelo Estado, pelas autoridades. Você podia esquartejar um criminoso com um julgamento rápido e você iria dar exemplo para a sociedade em termos de esquartejamento. Hoje, nos Estados Unidos, o cara que está no corredor da morte, para receber uma injeção letal, uma injeção que muitos vão considerar desumano, outros vão considerar que é mais humano do que uma guilhotina, do que uma espada, ou do que outra coisa. E o cara vai passar 10 anos para receber aquele dia, aquela sentença, para receber a morte. E passado recente, em poucas horas já podia ser julgado e esquartejado ou receber qualquer tipo de punição mais brutal. Então, assim, o Steven Pinker ele vai mostrar exatamente essas mudanças que acontecem principalmente nos estados mais civilizados, nos estados mundiais mais civilizados, que esses estados eles foram praticamente civilizados pelo cristianismo. Concordam? Pelo cristianismo. Nós temos muitos mapas para mostrar a mudança mundial. Então, pessoal, só para finalizar, desculpa todos os horários aí, Marco, mas o que a gente espera para o final, antes da volta do Senhor, é que a igreja continue avançando, com ousadia, com pregação, né? Que esse impulso não seja perdido. Né? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Eu vou colocar o fone aqui, que eu acho que o outro já está... Tá dando para ouvir perfeitamente. Se você me ouve melhor agora. Pronto, meu irmão. Veja, eu acredito que eu tentei fazer um panorama geral e também tentando contextualizar para que a gente não fique tão muito no passado, para que a gente traga assim questões mais contemporâneas. E essas questões mais contemporâneas é que a igreja ela não perca o seu ID de Mateus 28 e que ela enxergue que é possível cada vez mais avançar na história, confiando no poder daquele que morreu na cruz. A cruz é um significado fantástico. A gente, quando pensa na cruz, aí fica mais condicionado a pensar
na obra do Senhor, na encarnação, no seu nascimento. Mas a cruz é a essência do Evangelho. A ressurreição é importantíssima. Mas a ressurreição, ela não é o centro. Não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é a cruz. Né? A ressurreição confirmou a justiça na cruz. A ressurreição confirmou que o Filho agradou o Pai com plena justiça. O cerne do Evangelho é a cruz. As boas novas que nós estamos nos esforçando para compartilhar, nós estamos falando a partir da morte daquele que venceu a morte. Nós estamos falando daquele que venceu o inimigo. E esse vencer o inimigo está desde Gênesis. E vai continuar. E ele transmitiu para a gente, como está em Romanos. Então, assim, quando a gente para pensar nas principais doutrinas, e que essas doutrinas não fiquem longe do nosso coração. E que essas doutrinas não fiquem só em nossa mente. Né? Porque a gente precisa reconhecer a vida, e a vida em abundância, como é prometida, a vida em abundância, rios fluirão, e esse contentamento dessa vida, esse desfrutar dessa vida, não significa só vitória, não significa conquistar, enfatizar prosperidade. Tudo isso são consequências. Né? Hoje o cristianismo muitas vezes dá suas ênfases, é uma ênfase que acaba construindo algo manco, algo coxo. Você dá uma super ênfase em prosperidade, ou você dá super ênfase em outro elemento da fé, você acaba perdendo aquele cerne, aquele centro, aquela comunicação que pode superabundar, que é a comunicação do Espírito Santo, para que a gente possa levar o Evangelho adiante e cumprir a missão. Aqui eu queria deixar só uma palavra final, para quem tiver desanimado, para quem tiver um pouco incrédulo, para quem tiver desanimado, principalmente com tanta notícia ruim que as pessoas ficam compartilhando, sobre a questão de que a gente persevere. Para que a gente persevere, muitas vezes, a gente acha que a gente só deve perseverar se a gente estiver bem, se a gente estiver animado, se a gente estiver consagrado, se a gente estiver santificado. Mas, meu irmão, acho que até na época de Calvino em Genebra, e que não era fácil ser o pastor de pastores ali, de ser o gestor daquela Genebra antiga ali da Reforma, ele dizia que se você não cumpre seu dever por consagração, que pelo menos você cumpra pelo próprio dever. Que você cumpra seu dever pelo próprio dever, mas não deixe de cumprir. Mesmo que você ache que não, eu não estou consagrado. Ah, não, estou bem. Vá para a cruz, vá para a justificação, vá beber do perdão, vá beber da misericórdia, vá renovar a misericórdia a cada dia, vá buscar essa restauração. E a partir da restauração, hoje você vai estar bem, amanhã você pode estar mal, mas seu trabalho não vai poder parar, principalmente quem entrar no ministério pastoral. Quem entrar no ministério pastoral sabe que vai ter dia ruim, sabe que vai ter dia de incredulidade, mas que essa incredulidade não pode fazer você parar o trabalho. Isso é aquela obrigação, aquele dever de pegar o arado e não olhar para trás. Você pode estar no arado doente, você pode estar no arado fraco, você pode estar no arado com fome, você pode estar no arado pensando que podia estar em outro lugar. Mas a ordem é não olhar para trás, continua o trabalho. Continua o trabalho. Então, essa perseverança de continuar o trabalho é a essência desse impulso que, graças a Deus, Cristo nos dá, através do Espírito Santo, para que a igreja tenha ousadia, 1 Coríntios 4, para que ela pregue, para que ela cure pessoas, para que ela, em todos os aspectos do Evangelho, ela busque o poder de Deus, para que águas vivas
possam fluir. Para que a gente não fique preso à água suja, água parada, para que a gente busque esse impulso. Busque o impulso. Né? Busque o impulso. Peça a Deus. Peça a Deus força e continua o avanço. É isso. Agora, sim, muitas vezes, uma milenista convicto, o cara está meio acuado. Ele vai dizer assim, não, eu sou um remanescente fiel, eu estou aqui esperando o fim, tudo está piorando. Você perde o impulso. Você perde o impulso. A gente tem que empurrar o outro, tem que impulsionar. É fazer com que a multiplicação aumente. A ordem é essa. A ordem não é para diminuir. A ordem é para multiplicar. Então, desculpa avançar a hora aí. Eu citei esses 2 livros, que eu acho que esses 2 livros não vão ser encontrados gratuitamente. Viu? Mas vocês vão encontrar centenas de PDFs gratuitos, tanto no revistacristã.org. E aqui eu quero citar o Arquivo Preterista do Matheus Fonseca. Tem muito conteúdo lá no Blogspot, Arquivo Preterista. E tem o monegismo.net, que você vai encontrar um monte de artigos. Você tem muita coisa aí para estudar. Michael, espero ter cumprido a missão. Agradeço aí. Prazer conhecer vocês. Você. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério. E que você possa dar muitos frutos. Amém, meu irmão. Eu que agradeço aí. Que Deus abençoe o senhor também por disponibilizar do seu tempo. Eu sei que é corrido, né, para todo mundo, né? Mas acho que ficou bem explicado aí, né? O pós-milenismo, as implicações, né? Respondeu críticas também, isso é muito importante. E lembrar, né, que às vezes a gente esquece disso, que a gente acha que o otimismo é só para Deus nos salvar, né? A gente se preocupa só com a nossa salvação, mas esquece que, na verdade, é dito muitas vezes na Escritura que Cristo está reconciliando com ele agora todas as coisas, né? Vai ser dito em João que Cristo veio salvar o mundo e etc. O que é que isso implica, né, para nós? A gente pensa só em indivíduos e esquece do restante, né, da criação inteira, de todas as coisas, né? Cristo está preocupado com tudo isso também. E o pós-milenismo honra muito isso, né? Enfim. Eu queria, pelo menos, cumprir a missão de deixar 2 palavras aqui hoje. Claro. Otimismo bíblico e perseverança. Só isso. Se eu cumprir essa missão de te impulsionar biblicamente para um otimismo bíblico, não ilusório, e para perseverança, eu cumpri minha missão. Amém. Essa vai ficar salvo aqui, pessoal, na live e tal. Vocês vão poder compartilhar, mandar para quem vocês quiserem. O irmão Ranieri também tem um canal, né? É o nome do senhor lá? Como é que é? Ranieri Menezes no YouTube. Tem muita coisa lá. Acho que tem mais de 15 horas de pós-milenismo. Mais 20 horas. Bacana. Então, pessoal, aí vamos seguir lá. Eu vou seguir também o irmão. Eu conheço o irmão pelo Instituto Calvinista de Filosofia, que você fez 2 lives lá também, eu acho que 3. Missão Mundial, sim, né? E tudo mais. Sim. Maciel. Um grande abraço aí para ele. Bem, seu meu irmão, então... Olha, o que vocês estão fazendo, Michael, o que vocês estão fazendo de trabalho de formiguinha, de usar a internet, usar um Instagram, de usar um Facebook, de usar um YouTube, de usar um Telegram. Vocês estão fazendo um trabalho que era impossível fazer isso há 500 anos. Há 500 anos você teria que produzir um livro, um panfleto, de forma custosa e não alcançar tanta gente. Hoje a gente pode alcançar pessoas em língua portuguesa na África, na Ásia, nos Estados Unidos. Então, assim, esse trabalho de internet é um trabalho que merecia uma live para falar sobre internet e pós-milenismo. Que eu sou otimista com relação à internet nesse sentido. Eu sou muito otimista. A gente quebrou o monopólio de certas escolas escatológicas através da internet. Estamos quebrando nesse momento. É verdade. Eu fico muito feliz pela participação do irmão, por cada um que ficou aí até o finalzinho, viu? Que Deus abençoe a todos, abençoe o irmão Ranieri. Agradeço a paciência aí do pessoal. Foi um prazer. E é isso. Grande abraço para todo mundo. Um abraço para o irmão Ranieri. A gente vai estar encerrando por aqui. E até a próxima.
Boa noite.